Paz do Senhor Jesus, irmãos. Sou José Rocha, pastor do Ministério Comunidade Remanescente, e passo por aqui mais uma vez para trazer para você uma palavra de reflexão, fé e crescimento em nome do Senhor Jesus. E que nós possamos nos livrar de todo conceito humano e nos aplicar completamente à verdade da palavra de Deus. Hoje nos baseando mais uma vez na pergunta de alguns irmãos com respeito a alguns assuntos, né? Você que tem suas dúvidas, deixa conosco a sua mensagem, a sua pergunta, e nós com certeza iremos te responder em nome do Senhor Jesus, tá certo? Nos segue lá também, lá no nosso canal no YouTube, que semanalmente também estaremos postando os nossos vídeos. Ali você vai encontrar muito conteúdo, né? Somos novos ainda, mas estaremos lançando semanalmente palavras de crescimento, e lá você vai estar tirando muitas dúvidas com respeito a muitos assuntos. Nos segue lá no canal do YouTube, tá certo? Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, se possível for, né? E que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. Pois bem, a pergunta do irmão é o seguinte: Pastor Josué, pode-se falar de dinheiro na igreja? Porque a igreja onde eu frequento só se fala de dinheiro. Jesus, ele deixou de ser o centro e o dinheiro passou a ser a mensagem da fé e da pregação. Ok. Pois bem, a dúvida desse irmão é com respeito à pregação de dinheiro dentro da igreja. Nós temos que entender uma coisa: muitos pregadores eles fazem uma afirmação dizendo que a Bíblia fala mais de finanças do que de salvação. Mas por que a Bíblia fala muito de dinheiro? A Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação, porque nós temos que entender uma coisa. Lá no capítulo 6 de Mateus, né, no capítulo 6, versículo 24, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo o seguinte: ninguém pode servir aos dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Então você observa que o Evangelho, quando se refere muito a respeito de dinheiro, na sua grande maioria é nos alertando com respeito ao dinheiro. É bom, que nos mantém, que nos faz funcionar no dia a dia diante da sociedade, mas nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós não podemos transformar o Evangelho em fonte de lucro. Nós não podemos transformar o Evangelho em comércio, porque o Evangelho não é comércio. O Evangelho é a base da nossa fé cristã diante do Deus Todo-Poderoso, o qual nos redimiu dos nossos pecados e nos levou para junto dele. E muitas pessoas têm confundido o princípio da fé com o princípio do dinheiro. E nós temos que entender que a palavra de Deus, ela não mostra esse princípio de verdade que é baseado em dinheiro. Nós temos que entender isso, tá certo? Em primeiro lugar, nós temos que ler um capítulo, lá no capítulo 8 de Mateus, no versículo 22 e o 23, a palavra diz assim o seguinte: E aproximou-se dele quem? De Jesus, um escriba, e disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: As raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai, depois te seguirei. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixe os mortos sepultarem os seus mortos. E entrando ele no barco, e seus discípulos o seguiram. Observe bem, quando Jesus fala a respeito desse texto, no capítulo 8, do versículo 1 em diante, você vai observar que Jesus operou muitos sinais, muitas maravilhas, muitos doentes foram curados, muitos enfermos receberam os seus milagres, endemoniados foram libertos, ou seja, a multidão estava em volta de Jesus por tudo aquilo que Jesus estava promovendo, por tudo aquilo que Jesus estava realizando. E imediatamente, quando todos esses acontecimentos acabam, Jesus ele recebe a visita desse jovem que diz o seguinte: Senhor, eu vou te seguir. Aonde o Senhor for, eu estarei contigo. Eu te seguirei. E Jesus disse o seguinte: As raposas têm seus covis e os pássaros dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro imediatamente disse: Senhor, deixa primeiramente eu enterrar meu pai. Depois eu te seguirei. Você observa que esse jovem já matou o pai dele. Nós temos que entender uma coisa,
que o princípio de fé estabelecida pelo Senhor Jesus é levar liberdade às pessoas, é levar transformação, é levar capacidade para que elas possam sobreviver e viver uma vida livre de todo conceito e de todo peso, tanto espiritual como físico. O princípio do Evangelho é nos ensinar a ser livres diante de Deus. E Jesus veio para promover isso. E quando Jesus veio para promover isso, óbvio que muitos interesseiros se aproximaram de Jesus, porque viram que os milagres que estavam em volta de Jesus estava gerando comentário, estava gerando aplausos, estava gerando louvor diante dos homens. E isso chamou a atenção desse jovem rapaz que disse: eu te seguirei aonde quer que o Senhor for. E imediatamente Jesus mostrou para ele que o princípio do Evangelho não pode ser o interesse. E Jesus fala: o Filho do Homem, as raposas têm seus covis e os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, quando Jesus fez a afirmação dizendo que não tinha onde reclinar a cabeça, imediatamente outro discípulo disse: Senhor, deixa eu enterrar meu pai, e depois te seguirei. Jesus disse: deixa os mortos enterrarem seus mortos. Será que o Senhor Jesus era tão ruim dessa maneira, a ponto de não nos deixar enterrar os nossos pais? É óbvio que não. Mas Jesus estava vendo a má intenção do coração de cada um deles. Um tinha a intenção de servir Jesus, de seguir Jesus, mas ele não entendeu o princípio da fé. Que o princípio da fé é você dar sem querer em troca, sabendo que a nossa recompensa, ela não pertence a esse mundo, ela pertence a Deus. E um dia Deus nos recompensará em glória em nome do Senhor Jesus. Essa é a promessa do Evangelho. Essa é a promessa da fé, que nós temos e guardamos a cada dia dentro do nosso coração. Nós estamos vivendo nos tempos em que muitas pessoas acham que as bênçãos de Deus dependem de dinheiro. A bênção de Deus não depende de dinheiro. O nosso maior sacrifício, a nossa maior oferta, ou seja, a maior oferta e o maior sacrifício que foi oferecido em nosso favor foi o que o Senhor Jesus fez. Então hoje nós podemos desfrutar dos benefícios de Deus que está diante de nós. E saber que o Evangelho, ele não pode ser fonte de lucro e fonte de renda. O Evangelho tem que ser fonte de amor, de transparência, de levar a palavra de Deus com verdade e seriedade ao coração das pessoas. Porque nós temos que entender uma coisa: nós temos um chamado de Deus, nós temos um chamado, não é por profissão, nós temos um chamado por vocação. Nós fomos vocacionados ao ministério, nós não fomos levantados como funcionários de uma empresa. Nós não somos gerentes de uma empresa, nós não somos donos de uma empresa. A igreja não é uma empresa, a igreja nunca foi uma indústria. A igreja, ela é o princípio de verdade para ensinar as pessoas a vida de Deus. E nós temos que entender isso. E muitas pessoas hoje querem viver essa vida de sacerdócio interessado por aquilo que o Evangelho pode oferecer. Nós temos que entender, meus irmãos, que nós temos que viver uma vida a qual Deus nos estabeleceu. O trabalhador, diz a palavra, é digno do seu sustento. É digno do seu sustento. Muitos fazem afirmação dizendo que é digno do seu salário, conforme algumas traduções, mas essas traduções não são válidas. Porque na origem a palavra seria digno do seu sustento. Porque o sustento é o que nós precisamos, é o que nós necessitamos. Sustento é aquilo que nos mantém, não é o que nos faz ostentar, e sim nos sustentar. E nós precisamos viver essa vida de verdade. O princípio da fé é esse. Muitas pessoas têm trocado os púlpitos, as palavras dos púlpitos, transformando a palavra de Deus em anarquia. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o dinheiro.
E muitas pessoas estão deixando de pregar nos seus púlpitos o arrependimento, a salvação, a vida de Deus, o conserto com Deus, estão pregando o dinheiro. Como se o dinheiro fosse a fonte da nossa bênção. A nossa bênção não depende de dinheiro, a nossa bênção depende da nossa fé diante do nosso Deus. E muitas pessoas estão vivendo essa vida vazia. Elas entram vazias dentro das igrejas e estão saindo piores, porque elas não têm uma palavra que conforta, que consola, uma palavra de arrependimento, uma palavra de salvação, uma palavra que Jesus vai voltar. Essas palavras se tornaram escassas dentro de muitos ministérios. E nós temos que entender que o princípio do evangelho do reino de Deus é: arrependam-se, porque o reino de Deus está chegando. Os milagres podem acontecer, Jesus ele promove cura, Jesus ele promove bênção sobre a nossa vida, mas isso não pode ser a nossa fonte de renda e a nossa fonte de lucro, porque nós temos que entender: o que nós recebemos de graça, temos que dar de graça, conforme o Senhor Jesus nos mostra e nos instrui. Lá no livro de Timóteo, na carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 3, 4 e 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte assim: se alguém ensina uma doutrina falsa. Por que uma doutrina falsa? Porque a doutrina falsa, ela não é a doutrina que procede de Jesus. Por isso que eu sempre digo para os irmãos, digo para as pessoas: quer conhecer Jesus? Leia os evangelhos, leia os 4 evangelhos, principalmente os 4 evangelhos, que ali está toda a trajetória do Senhor Jesus, tudo aquilo que Ele nos instruiu, tudo que Ele nos ensinou e tudo que Ele nos mandou fazer. Então, quando nós passamos a ler os evangelhos, nós somos livres de todo conceito humano e passamos a viver verdadeiramente aquilo que Jesus nos ensinou e nos instruiu. E aqui o apóstolo Paulo em Timóteo, Paulo aconselhando Timóteo, seu discípulo, ele diz assim: se alguém ensina uma doutrina falsa e não concorda com os ensinamentos sadios e proveitosos do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino de uma vida piedosa. Por que ensino de uma vida piedosa? Uma vida caridosa, onde nós estamos dispostos a dar tudo de nós para ver aquelas pessoas a desfrutarem do reino de Deus, assim como Jesus fez conosco. Então, o princípio do ensino da verdade, ela tem que ser baseada completamente no Senhor Jesus e não em falatórios, não em invenções de homem. No 4 ele diz assim: ele é orgulhoso e nada ele sabe. Por que ele não sabe? Porque ele não vive a vida doutrinária que o Senhor Jesus nos ensinou. E qual é a vida doutrinária que o Senhor Jesus nos ensinou? Os princípios de verdades que estão contidos nele. Porque lembre-se, ele é o caminho, a verdade, a vida. Quando ele disse eu sou o caminho, ele não está se referindo a nome de denominações. Ele é o caminho. Quando ele fala que é a verdade, ele não disse que a verdade é o que um pastor, que um padre, que um sacerdote fale, mas ele disse que ele é a verdade. E essa verdade tem que estar firmada no que ele disse, não no que eu penso, no que eu acho, no que eu invento. Porque eu vou ser cobrado com isso e por causa disso. E ele fala que essas pessoas que não querem viver de acordo com essa doutrinação de Cristo, ele é orgulhoso e nada ele sabe. Essa pessoa tem um interesse doentio. Por que ela tem um interesse doentio? Porque ela faz do evangelho uma fonte de renda, provocando discussões acerca de palavras que acabam em inveja e em cólera. Por que em discussões de palavras, em invejas e cóleras? Porque nós temos que entender que o evangelho ele não pode ser um centro de dúvida para a vida das pessoas. Ele tem que ter esclarecimento, ele tem que ter princípio, meio e fim. Mas hoje o evangelho que está sendo pregado é um evangelho que tem deixado muitas pessoas com uma pulga de trás da orelha. É um evangelho que muitas pessoas não conseguem engolir. Por que não conseguem? Porque nada é claro. Porque tudo que se faz é em prol de interesses próprios. O evangelho não pode ser fonte de lucro para mim e nem para você.
Aquilo que Jesus nos deu, demos também. De graça recebemos, de graça temos que dar. Esse é o princípio da fé, esse é o princípio do Evangelho. A nossa missão é viver o princípio da caridade, nos doando para aqueles que estão necessitados, aqueles que estão precisando. Então o Senhor diz assim: acaba inveja e cólera, e que só conduzem a afirmação e acusações e suspeitas malignas. Por isso que muitas pessoas não querem mais ouvir o Evangelho, porque suspeitam do Evangelho, porque o Evangelho ele tem se tornado simplesmente uma fonte de interesse para muitos. Aí Paulo diz no versículo 5: esses que vivem discutindo, cuja mente estão pervertidas pelo pecado, não sabem dizer a verdade. Por quê? Porque a firmeza dele é baseado no seu interesse e não baseado no interesse de Jesus. Para eles, o Evangelho é simplesmente um meio de ganhar dinheiro ou fonte de lucro. Afasta-te deles. Esse é o conselho que o apóstolo Paulo nos dá. Porque para muitas pessoas, muitas pessoas, o Evangelho tem se tornado uma fonte de renda. A adoração se tornou uma fonte de renda, o louvor se tornou uma fonte de renda, a palavra se tornou uma fonte de renda, as pregações se tornaram fonte de renda. Tudo para lucrar, transformando pessoas em pessoas ricas. Jesus nos instruiu dizendo que o trabalhador é digno do seu sustento e não do seu ostento. Nós temos que rever os nossos conceitos e passar a viver verdadeiramente a fé que o Senhor Jesus tem estabelecida para nós. As verdades de Deus estão contidas dentro da sua palavra. Em nenhum momento o Senhor Jesus nos ensina. Nós estamos vivendo num tempo onde existe uma teologia chamada teologia da prosperidade. Essa teologia ela é falsa, essa teologia não é bíblica. Não existe nenhum princípio de verdade dentro das Escrituras que dê sustentação a essa doutrina. Porque é uma doutrina que visa interesses. É uma doutrina que precisa do seu dinheiro para você conseguir as suas vitórias. E a palavra de Deus não nos mostra isso. A palavra de Deus nos mostra que a nossa vitória está no Senhor Jesus. Simplesmente nisso. Até quando as pessoas vão ir para o culto e vão ouvir falar mais de dinheiro do que o próprio Senhor Jesus? Até quando as pessoas vão querer ser libertas dos seus conceitos, mas primeiramente o dinheiro, ele é mencionado em tudo na nossa vida, irmãos? Se a nossa fé cristã é baseada em dinheiro, a nossa fé é vã, a nossa fé é fraca. O princípio de verdade está no Senhor Jesus. A minha sustentação está no Senhor Jesus. Eu posso dar minhas ofertas na igreja? Posso sim. É óbvio, precisa sustentar um prédio, pagar uma água, pagar uma luz, enfim. Eu já falei muitas vezes, eu não sou contra um pastor ele receber um salário. Mas que salário ele recebe? Nós temos que entender que quando Jesus fala a respeito do sustento, ele não está falando de uma ostentação, porque muitas pessoas estão ostentando, vivendo o inverso daquilo que Jesus nos ensinou. Isso é ser anticristo dentro da palavra de Deus. Sabe, só vejo pessoas aí enriquecendo ilicitamente, pastores enriquecendo ilicitamente. Sabe? E usando a palavra de Deus para isso, porque Deus ele é poderoso para enriquecer o homem, porque Abraão, e os argumentos são esses, Abraão era rico, era muito rico, é verdade. Mas a viuvinha que deu somente 2 moedinhas, ela era muito pobre também, e servia a Deus do mesmo jeito. Porque o princípio da nossa fé é baseado no nosso coração, na nossa intenção de servir ao Senhor Jesus de uma forma verdadeira. Foi para isso que o Evangelho ele se tornou. Ele veio para que nos mudasse, para que nos transformasse a nossa mente, os nossos conceitos mundanos. Porque nós temos que entender que a igreja não é uma empresa. A igreja é o corpo de Cristo que funciona todos os dias em amor, em caridade,
em benignidade, em bondade, em fé, em mansidão, compartilhando uns com os outros. E nós precisamos viver essas verdades que estão contidas em Deus, para que a gente possa viver bem. E Paulo, no versículo 5, ele fala: esses que vivem discutindo, cujas mentes estão pervertidas pelo pecado. Por que pervertida pelo pecado? Porque eles só pensam no dinheiro, não sabem dizer a verdade. Eles não sabem dizer a verdade, sabe por quê? Porque a sustentação deles não estão em Cristo, não estão em Deus. Muitas pessoas chegam para mim muitas vezes e dizem assim: mas tudo isso que você fala, você vai ter prejuízo. Eu posso ter um prejuízo humano, mas diante de Deus eu tenho certeza que não vou ter. Porque a minha sustentação sempre foi o Senhor. Ele que me mantém, Ele que cuida de mim, Ele que resolve os meus problemas, Ele que age na minha vida. Eu não preciso usar argumentos falsos, pervertidos, que não coincidem com a verdade para tirar o teu dinheiro. Nós não, pastores, nós não precisamos disso. Nós precisamos acreditar nos Deus que nos chamou, que nos vocacionou para o ministério. A obra do Senhor não é fonte de lucro. A obra do Senhor não é fonte de renda. Sabe? Muitas pessoas estão pregando nos púlpitos interesses pessoais, interesses próprios. Entende? Muitas pessoas estão pregando nos púlpitos os seus próprios desejos e dizendo que são os desejos de Deus. Sabe? Deus não precisa do seu dinheiro. Deus, Ele quer apenas a sua vida. Entregue todo o seu caminho ao Senhor e Ele vai cuidar de você. Ele cuida de mim, Ele cuida de nós. Porque se num dia que o Evangelho se tornar uma fonte de renda, se um dia o Evangelho se tornar fonte de lucro, como já se tornou, porque nos dias de hoje o Evangelho ele se tornou mais comércio do que uma pregação de fé, por isso que muitas pessoas no mundo aí estão em dúvida com respeito à fé. E o Senhor um dia vai querer isso de mim e vai querer isso de você. Se você está no púlpito gastando tempo com mamon, se você está no púlpito gastando tempo com mamon e deixando a palavra da fé de lado, o Senhor vai ter acerto com você. Não pense você que isso vai passar impune. Não vai, porque Jesus virá logo. E quando Ele voltar, Ele julgará todos conforme aquilo que eles praticaram e conforme eles fizeram. O Evangelho ele tem que ser levado de uma forma simples e objetiva para que a gente cresça em verdade. Cresça em verdade. E se o Evangelho se tornou fonte de lucro, aonde você está, o apóstolo Paulo diz o seguinte: afasta-te deles. Afasta-te deles. Porque esse princípio de fé está completamente errado. Sabe? Porque eu só vejo pessoas hoje pregando a respeito da fé, visando o que você tem. Visando o que você tem. Pastores enriquecendo ilicitamente, comprando carros luxuosos, mansões, casas, chácaras. Sabe? Tudo orgulhoso, pervertendo o evangelho da fé, ensinando as pessoas que o evangelho também é fonte de lucro. O evangelho nunca foi fonte de lucro. O evangelho é fonte de vida, que está estabelecido somente em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Rei. Sei que muitos não gostam disso que eu estou falando e não vão amar essa palavra. Sei que vou ser criticado por isso, mas eu quero dizer para você que a minha fé está estabelecida e firmada em Cristo Jesus e não em Mamon. Entende? E não em Mamon. A palavra de Deus é a verdade, e essa verdade que nos liberta. Infelizmente, muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade. Muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade, porque a verdade ela dói e ela machuca. Mas eu sempre digo, ela traz libertação. Tá certo? Fica aqui essa palavra para você, essa reflexão dessa semana. Que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. Não deixe nada perverter a sua fé. Não deixe nada tirar a sua fé diante de Deus, sabendo que o Evangelho
Nunca foi fonte de lucro. O Evangelho é fonte de fé e de vida que transforma, que muda caráter e personalidades. Tá certo? Porque tem muitos aí que estão afim apenas do seu dinheiro. Reflita nisso. O Senhor Jesus está afim da sua vida. Por isso, entregue a sua vida a Ele e deixe Ele levar você aonde Ele quer te levar. Tá bom? Nos segue lá na nossa rede social, no nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá, porque estaremos semanalmente trazendo vídeos como este para edificação e para o nosso crescimento. Tá certo? Que Deus abençoe você, tenha um bom final de semana, tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe ricamente, não só você, mas toda a sua casa e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.